Olá, pessoal. Sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de número 7 falará sobre o pré-romantismo no Brasil. Pré-antes, antes do romantismo. Então, o processo de constituição e formação de uma identidade, o primeiro grito de protesto político e reivindicação social começa a partir daqui, não é? Começa a partir desse período aqui. Então, o pré-romantismo não constitui uma escola literária de fato, ele é um período de transição que antecede o romantismo, ou seja, ele é uma preparação para o romantismo. O pré-romantismo no Brasil ele começa no ano de 1808, essa data é bastante familiar nossa, e se estende até o ano de 1836, ou seja, no século XIX início, primeira metade. Então eu coloquei assim para você, período de transição 1808 a 1836. Marco inicial do pré-romantismo. Lembre que isso aqui não foi considerado uma escola literária de fato. Então, contratada por D. João VI, chegou no Brasil em 1816 a missão artística francesa. Pintura, hein? Pintura. Com a tarefa de ensinar artes e ofícios aos brasileiros. O arquiteto Montenay, os escultores Auguste Marie, Taunay e Marc Ferres, e os pintores Nicolas Antoni Taunay e Jean-Baptiste Debré introduziram no Brasil o neoclassicismo e inauguraram o gosto pelos temas históricos e nacionais, em oposição ao barroco das igrejas. Então, o marco inicial vai ser aqui a vida da missão artística francesa, comandada, liderada por Jean-Baptiste Debré. Debré inicia o pré-romantismo no Brasil. O pré-romantismo que seria aquela fase que vai antecipar a mais importante escola literária, que é o romantismo no Brasil. E a escola que mais cai no Enem. Romantismo no Brasil. É o tema que mais cai no Enem. Com eles, o Brasil ganhou imagem própria, distanciando-se da matriz, quando você fala matriz, metrópole Portugal, tá? Em 1821, D. João VI voltou para Portugal e aqui ficou o príncipe regente Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil em 1822. Então, o marco inicial do pré-romantismo no Brasil vai ser a vinda da missão artística francesa, comandada, liderada por Jean-Baptiste Debré, que introduziram no Brasil o neoclassicismo e inauguraram o gosto por temas históricos e nacionais, romantismo, nacionalismo. Então, o processo de nacionalização e constituição de uma identidade, o primeiro grito de protesto político e reivindicação social começa a partir do romantismo no Brasil. Pré-romantismo no Brasil, contexto histórico. Aí você tem 1808, 1836, século XIX início, cidade-estado centro irradiador do pré-romantismo vai ser a cidade do Rio de Janeiro, ciclo econômico vai ser o ciclo do café, os movimentos sociais nós tivemos aqui a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, ou seja, a vinda de D. João VI para a cidade do Rio de Janeiro em 1808. Vai ser um movimento social que aconteceu no contexto do romantismo no Brasil. Lembra que eu estou falando do pré-romantismo. Eu estou preparando o terreno para falar da mais importante escola literária do Enem, que é o romantismo no Brasil. Tá bom? Esse é o contexto histórico. Os principais autores, nós não temos autores específicos dessas fases. Os autores dessa fase aqui são autores árcades, que são comprometidos, compromissados com o romantismo. Em Portugal nós vamos ter Manuel Maria Barbosa do Bocage, não é? O chamado é o Mano Sadino, né? O pseudônimo de Bocage é Mano Sadino, que é considerado o rei das anedotas, que são anedotas, são piadas, né? Poemas pornográficos obscenos são de Bocage. E no Brasil nós vamos ter a figura de Tomás Antônio Gonzaga, não é? Então os autores do pré-romantismo nós temos dois, um português, né, que teve destaque na literatura do Brasil, que é Manuel Maria Barbosa do Bocage, e no Brasil nós vamos ter o pastor de seu, Tomás Antônio Gonzaga. Então eles são escritores árcades,
são árcades, mas são comprometidos, compromissados com o romantismo. Nós não temos autores específicos dessa fase, tá bom? E a coisa mais importante para você que vai fazer o novo Enem 2021 é justamente os temas, que eu vou chamar de características gerais, características temáticas e formais do pré-romantismo. Primeiro, subjetividade, o subjetivismo, que é o culto do eu lírico. O eu lírico passa a ser o universo do escritor. Quem é o eu lírico, o eu poético, o eu poemático, o eu do poema? A voz que fala no texto, e geralmente é o próprio autor. Sentimentalismo é a expressão de ideias, emoções e sentimentos. Então lembre, caráter confessional, confessionalismo tem a ver com pré-romantismo. E aqui nós vamos ter o ufanismo. O que é o ufanismo? O amor pela natureza, né? O gosto pela natureza, só que aqui vai ser chamado ufanismo expressivo, é quando o poeta se expressa através da natureza, que é a exaltação, o apego à natureza. O ufanismo relacionado à natureza. Não esquecendo, eu coloquei como nota aí, informação, Boccaccio e Tomás Antônio Gonzaga, não esquecer que os dois eles são autores árcades, mas são comprometidos, compromissados com o pré-romantismo. O que foi mesmo o pré-romantismo vai ser um período ou fase de transição, ou então ele é a passagem do arcadismo para o romantismo. Ou seja, aqui nós estamos preparando o terreno para estudar a mais importante escola literária do Enem, a que mais cai disparado em primeiro lugar, o assunto mais recorrente, o tema mais recorrente que cai no Enem, que é o chamado romantismo no Brasil. Tá certo? Então não esquecer que o pré-romantismo acontece no ano de 1808 e se estende até o ano de 1816, e 1816 é o marco inicial desse movimento, que vai ser o acontecimento cultural, né, mais importante desse período, que vai ser a vida da missão artística francesa, liderada por Jean-Baptiste Debray. Tá certo, galera? Então essa foi a nossa videoaula de número 7. Até uma próxima aula.